Convido a todos os presentes a abrirem as Bíblias no livro de Josué, no capítulo 6. Nós leremos nessa manhã, como o pastor também citou lá em Hebreus 11, uma grande porção de texto. Contudo, neste primeiro momento nós vamos ler apenas os versículos 1 e 2 do capítulo 6. E aí, à medida que nós formos tratando o texto, nós vamos voltar um pouquinho e vamos tratá-lo até o final. Então vamos ler juntos. Eu vou ler e peço que você acompanhe no capítulo 6 de Josué, os versículos 1 e 2. Assim diz a palavra do Senhor. Ora, Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Até aí, meus irmãos, vamos orar? Bendito Deus, obrigado, Pai, pelo privilégio que nos deste de nesta manhã poder cultuar ao Senhor, poder vir à tua casa entoar louvores a ti, ó Pai, pausar toda a preocupação que nós temos ao longo da nossa semana com os nossos afazeres e dedicar esse dia ao Senhor, ó Pai, descansar os nossos corações em ti. Muito obrigado por esse privilégio, ó Pai. E nesse momento estamos diante da tua palavra, ó Deus, e pedimos, nos ajuda a entendê-la, ó Pai. E que ela não seja apenas mais conhecimento que adquirimos, mas que ela de fato seja alimento que fortalece a nossa alma. E que ela seja poder de Deus para a transformação das nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Pai, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ainda ler bastante coisa. Nós estamos fazendo um panorama do Antigo Testamento. O pastor já falou isso nos cultos anteriores. E se você perdeu algum deles, volta, que os vídeos estão disponíveis no YouTube. Nós vamos falar de alguns textos que ao longo do Antigo Testamento trazem ensinamentos de Deus sobre esse povo do Senhor. E hoje nós vamos falar de uma das histórias talvez mais conhecidas por aí, principalmente das crianças, né, que tem até música, né, vem com Josué lutar em Jericó. E dentro desse panorama vale a pena a gente fazer uma retrospectiva para a gente saber onde é que a gente está ao longo da história. Então, se você lembrar, a gente começa com a criação, lá em Gênesis, capítulo 1. Depois ele fala no capítulo 3 da queda, da rebeldia do homem, da não observância da lei do Senhor. Depois a gente segue com a maldade se alastrando por conta do pecado e a necessidade de um grande dilúvio para lavar essa terra daquele mal que se proliferava sobre a face da terra. E aí vem Torre de Babel. Se o dilúvio não era suficiente para mostrar para aquele povo que eles precisavam se render a um Deus verdadeiro, eles falaram, não, pode até existir um Deus, mas nós vamos chegar lá construindo uma torre. E aí Deus confunde aquelas pessoas, vocês lembram disso? A gente ainda está no livro de Gênesis. E aí Deus agora começa a chamar um povo. Começa a contar a história de Abraão, da sua descendência ali no capítulo 11. Isaac e Jacó. Deus começa a estabelecer um relacionamento íntimo que pressupunha obediência, mas era uma aliança firmada com Deus. E aí vem aquela grande fome, né? E o povo do Senhor agora se torna escravo no Egito pela fome. Parecia que tinha dado tudo errado, né? E o tempo vai passando, aquela escravidão vai se agravando, vai ficando pior ainda. E chega um tempo que a palavra nos fala lá no livro de Êxodo que Deus ouviu o clamor do seu povo. E aí ele manda Moisés. E aí a gente tem ali no livro do Êxodo toda aquela trama que é interessantíssima de como Deus tira o povo da escravidão. Aquilo ali, meus irmãos, nem Steven Spielberg, nos seus dias mais inspirados, pensaria em 10 pragas que trariam tanto tormento a um rei mau. E aí o povo sai. E aí, meus irmãos, daí em diante as coisas ficam ainda mais interessantes. Porque se o povo já sai de uma forma milagrosa, um dos primeiros grandes feitos é a abertura de um rio, de um mar, para que o povo pudesse passar
com crianças, com seu gado. E aí tem historiador que é de tudo que é jeito, né? Tem gente que vai falar, não, mas lá a água era rasinha, não precisava abrir assim. Mas aí logo depois o relato bíblico traz para nós que o exército, os homens que estavam em carros de Faraó, foram completamente derrotados por aquelas águas. Você já pararam para pensar? Que história maravilhosa é essa? E aí então aquele povo, que já estava há 400 anos na escravidão, precisava desenvolver um relacionamento com o seu Deus. E aí eles caminham pelo deserto, num trajeto que não faz tanto sentido dentro de um ponto logístico. Vocês vão ver que as ordens de Deus nunca faz tanta lógica dentro daquilo que os homens esperam. Por exemplo, num acampamento onde você pode ser atacado pelas pessoas, você deixa guardas, você deixa espias, você deixa as pessoas voltadas para fora. Mas aí quando eles vão acampar lá no Sinai, eles estão todos voltados para dentro, de costas para o deserto. Em vez de vir treinamentos de como desembainhar espadas e como construir carros de guerra, pelo menos é o que eu, gostaria de aprender se eu estou prestes a conquistar uma terra. Deus não manda leis. Deus ensina purificação. Deus ensina amor, Deus ensina relacionamento, Deus ensina obediência. E aí então eles beiram entrar na terra prometida, mas eles ainda não tinham entendido o que Deus era capaz de fazer, e aquela terra tinha gigantes. Logo na entrada tinha uma cidade com muros altos. Não vai dar não. Vai dar não, pastor. É até bom, mas não vai dar. E aí Deus fala, que povo é esse? Que povo é esse que não me conhece ainda? Vocês não vão entrar na terra prometida, mas a descendência de vocês vai. E aí então, eles ficam por anos, cada um daqueles homens vai morrendo e deixando seus descendentes. E é chegado o momento que a profecia de Deus se cumpre. Deus fala a Moisés, olha a terra que eu lhes prometi, lembra da maldade, lembra de tudo que aconteceu? Pois é, eu sou fiel para cumprir, você não vai entrar, mas vai vir um outro depois de você, e vem Josué. E aí, meus irmãos, se vocês acham que toda aquela parte extraordinária da história que contamos até aqui era extraordinária, Deus faz de novo tudo acontecer. Tinha um Jordão para cruzar. E aí vem uma nova estratégia militar. Entra, coloca a arca. Enquanto a arca estiver lá, vocês vão passar. O povo passa no Jordão a pés enxutos. E aí nós já estamos chegando aqui no capítulo 5 de Josué. Eles montam um acampamento logo depois do Jordão, num local chamado Gilgal. É interessante a gente ter essa visão geográfica em relação a isso. Eles tinham o Jordão logo atrás deles, aí eles cruzam e montam Gilgal. À frente deles tem várias montanhas altas mesmo. E Jericó era uma cidade fortalecida que estava ali bem na entrada daquelas montanhas. Então, embora não fosse uma cidade muito grande, porque quando a gente fala cidade hoje em dia, a gente pensa em Brasília, né? Grande, Taguatinga, gigantesca. Jericó era uma cidade menor do que esse clube aqui, ó. Se a gente for ver os relatos, tanto bíblicos quanto históricos e arqueológicos, os muros, o perímetro da cidade tinha mais ou menos 700 metros. Não era algo tão grande, era algo em torno de 20 mil metros quadrados. E Jericó era o lar dos cananeus. Cananeus eram vários povos que habitavam ali, descendentes de Cã, lá no passado. Então, haviam vários povos habitando naquele lugar. E eles haviam, embora a cidade fosse pequena, construído muros muito altos. Muito altos. Eu trouxe algumas informações. O muro ele tinha de 4 a 5 metros na base inicial de pedra. Tenta quebrar pedra, não é tão fácil. E depois, eles ainda vinham com alguma espécie de barro e tijolos que subiam por mais 2 metros. Então, na sua grande maioria, esse muro chegava a quase 6 metros. E aí, o que acontece? A história de que Israel havia saído do Egito se espalhou. A história de que Deus estava fazendo coisas maravilhosas se espalhou. Os irmãos lembram? Deus manda um pão para eles todos os dias. Eles têm um Deus que é completamente diferente de tudo que a gente conhece. Deus manda uma coluna de fogo para aquecê-los no deserto.
A sandália deles não se gasta. Você comprou uma Havaiana hoje, não dura um ano, pastor, ela arrebenta. E a gente anda em ruas pavimentadas. Essas histórias percorreram as cidades ali. E eles sabiam, eles estão chegando, cruzaram o Jordão. O povo vai lá, entra naqueles muros fortificados, monta uma estrutura de guarda poderosíssima, como nós lemos aqui. Estava rigorosamente fechada. Fecham aqueles muros e falam: aqui dentro nós estamos salvos. E aí, meus irmãos? Começa o capítulo 5, Deus falando: calma aí, a gente vai resolver o problema de Jericó. Mas antes eu preciso resolver o problema do meu povo. Vamos lembrar de algumas coisas? Meu povo tem um sinal. Eu gostaria que os homens desse lugar fossem marcados com esse sinal. Existe uma festa que deve ser para vocês como um memorial eterno de libertação. A Páscoa, a morte. Oh, meu irmão, muito obrigado, que não faltem anjos para lhe guardar. Obrigado. Vocês precisam lembrar da Páscoa. Vocês precisam lembrar da morte dos primogênitos. Vocês não vão entrando aqui de qualquer jeito. Faz um acampamento aqui. Circuncidem os homens e celebrem a Páscoa. Porque as coisas que vocês estão prestes a vivenciar só farão sentido se Deus for o pilar da vida de vocês. Então eles param. Os historiadores dizem que daquele acampamento era possível ver os muros, a uma distância mais ou menos de 2 quilômetros. E lá eles circuncidam os homens que estavam prestes a lutar e celebram a Páscoa do Senhor. Se você não sabe, é nesse momento que o maná para de cair do céu. No momento que eles celebram a Páscoa e começam a colher os frutos daquela terra, então o maná cessa. Ele fala: agora essa terra manará o leite e mel, porque eu prometi assim. Vocês cultivarão a terra em obediência, em observância às minhas leis e às minhas festas. E esse texto é maravilhoso, mas não é o foco da nossa explicação nessa manhã. E então, dentro daquele contexto, Josué começa a andar, e aí ele vai chegando ali perto de Jericó. A palavra fala que ele vai chegando perto dos muros de Jericó, e eu fico imaginando, porque eu tenho a mente um pouco mais criativa, o que estava na cabeça de Josué. Vai dar trabalho. Assim, é pedra, né? Aí ele deve ter pegado uma batida assim na outra. Rapaz, é dura, né? Porque tem umas pedras que quebram essa aqui. Vai dar trabalho. Como é que nós vamos passar por isso aqui? E aí ele para e ele vê um homem com uma espada nua, com uma espada desembainhada, um homem de guerra. E aí agora vamos lá, acompanhe comigo. Capítulo 5, versículo 13. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. E eis que se achava em pé, diante dele, um homem que trazia na mão uma espada nua, uma espada desembainhada, pronta para a guerra. Chegou-se Josué a ele e lhe disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Ele deve ter visto um homem e pensado: ou ele está aqui porque me viu e quer me proteger, ou ele está aqui porque me viu e quer me matar. E ele pergunta: peraí, calma, peraí, vamos ser justos. Tu tá com a gente ou tá contra a gente? E a resposta é maravilhosa. Respondeu ele, versículo 14: não! As traduções NA, NVI e outras versões traduzem melhor, porque ele fala assim: não é disso que se trata, ou nenhuma coisa nem outra. Eu não sou um homem qualquer que possui um lado. Eu não estou aqui para fazer aquilo que você ou qualquer outro rei pode determinar. Na verdade, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Versículo 14. E acabo de chegar. Josué entendeu imediatamente, se prostrou com o rosto em terra e o adorou. Ele disse: que diz meu Senhor ao seu servo? Meus irmãos, a gente precisa parar um pouco aqui. Se você
está andando nas caminhadas da vida, pensando o que eu vou fazer com os muros que estão diante de mim. E você se bate de frente com o Senhor, acho que você esquece até dos muros de Jericó. Diante da tremenda presença de Deus, o homem não tem outra posição do que se lançar aos pés de joelho com o rosto em pó e o adorar. Meus irmãos, já dando spoiler lá do final do nosso sermão de hoje de manhã, um dia todo olho o verá. E todo olho que o vê cai de joelhos e o adora. Este homem com a espada nas mãos era o próprio Deus. Sim, uma teofania, o que nós chamamos de uma forma de Deus se revelar através de personificar-se como um homem. Nós cremos que essa é a própria segunda pessoa da Trindade, aparecendo diante dele. Tem vários aspectos do texto. A adoração, o príncipe do Senhor dos Exércitos. Quem é? Se a gente for falar com as crianças, Isaías 9, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o nosso Senhor Jesus. Se apresenta diante dele. E Josué tem uma reação bastante adequada. Pergunta: que diz meu senhor ao seu servo? Verso 15. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: antes de eu falar o que eu tenho para te dizer, tira as sandálias dos seus pés. Porque aonde eu estou é santo, e eu estou aqui. Então o lugar que estás é santo. E Josué, que não é bobo nem nada, fez exatamente assim. E aí, meus irmãos, esse texto que nós estamos lendo ele é uma narrativa. Narrativas são histórias contadas mesmo. E nós precisamos saber disso quando nós vamos interpretar os textos bíblicos. Porque se isso aqui fosse um poema, não seria literal. Se isso aqui fosse um texto apocalíptico, a gente precisaria olhar para o texto à luz da sua estrutura literária. Mas aqui é uma história sendo contada. E não é só uma história qualquer. É uma história que, da forma como ela foi escrita, ela é quase um episódio de uma série. Ela vai criando tensões, é como um filme que vai criando uma trama, e aí ela vai intercalando informações para gerar um suspense. E aí depois ela vem com o desfecho. Então aqui ele para a conversa que Josué está tendo para acrescentar uma informação ainda que faltava. Versículo 1. Antes de você saber o que esse senhor da guerra vai dizer, lembra que Jericó estava rigorosamente fechada por causa dos filhos de Israel. Ninguém saía nem entrava. É tipo aquela voz que narra num filme, vai imaginando. Aí ele volta para a conversa. E aí ele vai e diz: então disse o Senhor a Josué: olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes. Entreguei. Aqui é um verbo no perfeito, que é um modo do hebraico que indica ação completa, concluída. Mas ele não tinha caído o muro ainda. O rei que ele cita aqui e os valentes ainda estavam vivos. Mas aquele senhor de guerra, o senhor dos exércitos, se apresenta: eu já entreguei. Confia nisso. E a gente tende a pensar em Jericó, meus irmãos, apenas a partir da queda dos seus muros, né? Mas, de fato, esse texto nos traz à luz que ainda haveria uma segunda parte. Havia rei e varões de guerra lá dentro para serem derrotados. Quando você vai lá em Josué 24:11, ele está fazendo essa reflexão, ele lembra da derrota desses homens, mas não fala nem dos muros. Ele diz, passando vós o Jordão e vindo a Jericó, os habitantes de Jericó pelejavam contra vós outros, e também os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os heteus, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Porém, eu os entreguei nas vossas mãos. Todos estes povos, como a gente falou no início, podem ser descritos como os cananeus. Foi o Senhor que entregou em suas mãos. Deus não derrubou apenas a muralha, mas ele também venceu a guerra que vinha logo depois disso. Nós vamos chegar lá. Aí Deus traz uma estratégia que não faz nenhum sentido. Essa vocês já conhecem bem. Vós, pois, versículo 3, todos os homens de guerra rodeareis a cidade, cercando-a
uma vez. Assim fareis por 6 dias. Então, a primeira descrição da estratégia de Deus, está vendo que ela é simples? Isso é um estilo de narração, dessa narrativa. Ele quer que você crie suspense. E aí ele continua. Agora ele repete no versículo 4. Vamos com a gente. 7 sacerdotes levarão 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca. No 7º dia, rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Então aqui ele já dá um pouco mais de informação. Primeiro ele diz que os homens de guerra vão rodear, mas agora ele estabelece um marco dentro daquela estrutura de guerra. Olha aí. O ponto de referência é a arca. Então, na frente dela vão 7 sacerdotes levando 7 trombetas de chifre. E aí vocês vão rodear 7 vezes. E no último dia vocês vão rodear 7 vezes. Enquanto os sacerdotes tocam as trombetas. Versículo 5. E será que, tocando-se longamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo voz o sonido dela, todo o povo gritará com grande grita. O muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada um em frente diante de si. E aí, nesse momento da perícope, a descrição é só essa. Então, eles iam rodear, os sacerdotes iam estar tocando aquela trombeta, mas no último dia haveria um toque diferente. Ele chama de tocará longamente. Ele traz um aspecto que haverá um toque diferente no último dia. E aí, quando vier esse toque, vocês gritam. Meu irmão, quem já tentou derrubar a parede na marreta sabe que é duro. No grito, é mais difícil. Eu fico imaginando que se Josué não tivesse diante de um homem com uma espada desembanhada, ele falou assim, o senhor tem certeza disso? Acho que Josué só não perguntou porque ele estava com medo de tomar uma espadada. Vamos ser sinceros aqui. Porque não faz o menor sentido. Senhor, o senhor não vê? Josué não fez isso não é doido. Ele corre. Versículo 6. Então Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e disse, levai a arca da aliança. 7 sacerdotes, levem 7 trombetas de chifre de carneiro adiante da arca do Senhor. Vocês vão ver que essa palavra arca da aliança ou arca do Senhor, ela se repete durante todo esse texto. Porque, meus irmãos, quando a gente fala da arca do Senhor, a gente já sabe um pouco disso, a gente já viu isso lá no Êxodo, em vários outros textos, e a gente pode correr o risco de pensar que a arca da aliança representa apenas a presença de Deus no meio do seu povo. Porque ela de fato representa isso. Mas ela representa muito mais do que isso. A arca da aliança, ela representa que Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem um compromisso com a sua lei, com a sua palavra. A arca da aliança era um memorial, era um símbolo para o qual as pessoas deveriam olhar e saber, Deus é conosco. E Deus fará como Ele disse que fará. São duas coisas importantes. Deus só não apenas está conosco, mas Ele fará tudo aquilo que Ele disse que fará. Isso inclui as nossas obrigações. Se Ele falou que se a gente fizer algo que não o agrada, Ele trará sobre nós jugo, Ele trará. Entende que a Arca da Aliança traz consigo essa imagem. Os irmãos vão perceber que aonde ela estava e havia obediência e observância da lei do Senhor, a gente vai ver isso mais para frente, havia bênção, havia prosperidade. Era isso que ela simbolizava. Versículo 8. Assim foi que, como Josué dissera ao povo, os 7 sacerdotes com as 7 trombetas de chifres de carneiro, diante de quem? Do Senhor. Passaram a tocar as trombetas e a arca da aliança do Senhor o seguia. Os homens armados iam adiante, versículo 9, adiante dos sacerdotes que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia após a arca,
e as trombetas soavam continuamente. Então, vamos ver se ficou claro para os irmãos. Nós temos à frente os homens armados, depois nós temos logo atrás os sacerdotes com as trombetas, e aí nós temos agora o centro, a parte referencial, a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, então, era seguida, mais uma vez, de uma outra retaguarda armada, e depois vinha o povo em silêncio. Essa parte eu acho que é uma das mais extraordinárias do texto, com todo respeito aos irmãos, porque eu tenho filhos. Você já tentou falar para o seu filho, rapidinho, agora em silêncio que o papai está numa chamada. Ele grita, cara. Ele geralmente não ouve essas instruções. Eu acho que existe um grande milagre aqui, porque o povo precisava caminhar em silêncio. E era uma caminhada que pressupunha murmuração. E esse é o silêncio que eu acho que a gente precisa fazer uma ênfase aqui. Porque, meus irmãos, não era uma estratégia que tinha seu cumprimento imediato. Era muito fácil. Se a gente reduzisse a um marco temporal menor. Por exemplo, vai lá e se banha 7 vezes no Jordão. É mais rápido. Eu vou aqui 7 vezes, mergulha e deu certo, Deus não deu, não deu. Mas ali era ao longo de uma semana. E era uma estratégia, meus irmãos, que não fazia muito sentido. Imagina que esse muro, cabia casas ali em cima, cabiam guardas ali em cima, e as pessoas olhavam e ficavam, às vezes, chacotando. Uai, o que vocês estão fazendo? E perturbando o povo de Israel. E Deus fala, não respondam. Vão em silêncio. Não respondam. Não perguntem. Não questionem. Ouçam o tocar do chifre dos carneiros. Apenas. Por 1 dia, por 2 dias, por 3 dias, por 4 dias, por 5 dias, por 6 dias, até o 7º dia. Meus irmãos, vocês viram que o número 7, ele aparece aqui muitas vezes. São 7 trombetas, são 7 dias, são 7 voltas no último dia. E esse número, normalmente, por mais que seja um texto narrativo, ele é um número simbólico. Ele se refere à obra perfeita do Senhor, no qual durante 6 dias trabalhou e no 7º dia descansou e viu que tudo que havia feito era perfeito. O 7º dia se refere à obra que Deus há de fazer perfeitamente. E Deus está falando, eu estou fazendo uma obra perfeita. E essa obra perfeita ela está dentro de um trama, de um enredo. Ela é perfeita. Confiem sem murmurar. Confiem em silêncio por 7 dias. Versículo 10. Porém, ao povo ordenaram a Josué, dizendo, não griteis, nem fareis ouvir a vossa voz. Está vendo a ênfase? Nem sairá palavra alguma de vossa boca. Até que então eu diga, gritai. E então gritareis. Versículo 11. Assim, a arca do Senhor. Quem rodeou a cidade? A arca do Senhor. Contornou uma vez, foram para o arraial e pernotaram. Eu fico imaginando como uma série de TV mesmo. Você está querendo que o muro caia. Só que ela quer vender, né? Assim, as séries de TV, elas precisam ser longas. Aí o primeiro dia mostra o povo rodeia, volta e dorme. Você vê que é uma narrativa linda que vai construindo um suspense. E ele vai construir, eu já vou dar um spoiler para os irmãos, esse suspense até o versículo 20. Vai tornando cada vez mais insuportável ler o texto sem que caia esse muro logo. E a gente vai ficando num êxtase, né, meus irmãos? Versículo 12. Levantou-se Josué de madrugada. Está vendo que agora ele já acrescenta um aspecto? Cada vez que ele repete, ele vai acrescentando um aspecto. Os sacerdotes levaram de novo a arca do Senhor. Versículo 13. Os 7 sacerdotes que levaram as 7 trombetas e os chifres de carneiro diante da arca do Senhor iam tocando continuamente. Os homens armados iam adiante deles e a retaguarda seguiam após o referencial, a arca do Senhor. Enquanto o que se ouvia, as trombetas soavam continuamente. Versículo 14.
A trama se desenvolve ainda mais. No segundo dia, rodearam outra vez a cidade, tornaram para o arraiar. E assim fizeram por 6 dias. No sétimo dia, versículo 15, meus irmãos. Madrugaram cedinho, ao abrir da alva, e da mesma sorte rodearam a cidade 7 vezes. Somente naquele dia rodearam a cidade 7 vezes. Versículo 16. E sucedeu que, na 7ª vez, quando os sacerdotes tocavam as trombetas, disse Josué ao povo: gritai, porque o Senhor vos entregou a cidade. Parece que chegou o momento, né? Aqui é o ponto mais alto desse êxtase, desse texto. Porque agora ele falou, gritai! E você quer ver de fato o que vai acontecer. Mas, meus irmãos, o foco desse texto não está na queda dos muros de Jericó, mas na obediência do povo. Então ele reforça o sustento. É como aquela cena de Davi vai jogar, quando ele vai jogar a pedra do Golias, corta a cena. E volta, e ele vai fazendo essa trama de vai e volta, e ele diz: porém, lembre-se de algo que Josué havia dito, que até então não tinha sido apresentado no texto. Mas agora é a hora de mostrar para vocês algo importante. A cidade será condenada, ela e tudo quanto nela houver. Somente viverá Raabe, a prostituta, e todos os que tiverem com ela em casa, porque escondeu os mensageiros que enviamos. Nós vamos tratar desse texto um pouquinho mais ao final, mas guarda ele aí. Então, somente Deus falando ainda ao povo, Josué entregando isso ao povo. Guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não as tomeis, e assim torneis maldito o arraial de Israel e o confundais. Porém, toda prata e ouro e utensílios de bronze e de ferros são consagrados ao Senhor e irão para o seu tesouro. Meus irmãos, o que Deus está querendo dizer aqui é: essa cidade vai ser derrotada por causa de toda a idolatria que ela pratica, por causa de toda a rebelião que ela pratica, por causa de toda a maldade, de tudo aquilo que eles fizeram contra a vontade do seu Deus. Tanto é que lá no versículo 21, já adiantando um pouco, ele vai dizer que tanto homens quanto mulheres, tanto meninos como ovelhas, como bois, jumentos, novos e velhos, deveriam ser derrotados. Parece que Deus é cruel aqui, né, meus irmãos? Mas não é. A maldade desse mundo um dia será totalmente derrotada. A derrota de Jericó, meus irmãos, era um firme estatuto de que Deus não tolera a rebeldia e a maldade dos homens. Existem ainda, meus irmãos, homens maus, injustiça que nos cerca por um pouco de tempo, mas chegará um dia em que a verdadeira justiça recairá sobre todo aquele que não confessar o Senhor como seu único e suficiente Salvador. Lembra de Raabe, meus irmãos? A trombeta estava tocando. E aquilo, de alguma forma, simbolizava para o povo de Jericó que aquela terra era do Senhor. E a história de Raabe deixa claro para nós que aqueles homens estavam convictos que estariam salvos dentro daqueles muros. Mas a quem o Senhor deu fé? A Raabe. Ela creu que Deus tomaria aquela cidade. Nós ouvimos isso no sermão da semana passada. E esse convite estava sendo feito àqueles homens. Mas aqueles que se mantiveram dentro da sua cultura de pecado e de escravidão, de maldade, esses todos seriam derrotados. Mas todo aquele que cresce no Deus de Israel seria salvo. Meus irmãos, a salvação, e eu acho esses textos de Josué até difícil de tratar com as nossas crianças por causa dessa ênfase em a prostituta Raabe. E a gente sabe historicamente que parte da idolatria daqueles cananeus eram cerimônias, não sei uma forma adequada de dizer, mas que eram orgias cultuais.
era de uma maldade muito grande. E ao escolher Raabe, meus irmãos, ele fala, tá vendo? A salvação não depende da história passada de maldade desse povo. A salvação depende de crer no Deus de Israel. Eu não posso olhar para alguém e falar, esse aqui não pode ser salvo. Ah, ele é assim, ele é assado, ele é político, ele é de um outro lado. Não que político seja ruim, foi um erro meu, perdão. Mas, e eu olho para aquele contexto, não, aquela ali é prostituta, não pode ser salva. Você crê? Você crê que você precisa de um Salvador e que esses muros vão ruir e que a maldade será derrotada? Você crê? Você será salvo. E quem não crê, será completamente derrotado. E a glória será totalmente para o nome do Senhor. Quando ele diz, toda prata, todo ouro, toda bronze e todo ferro irão para o tesouro do Senhor, quer dizer, Deus fará isso para a sua própria glória. Não fará isso para honrar aquele povo, porque eles de fato não tinham mérito naquela vitória, mas farão aquilo para honrar e dar glória ao Senhor dos Exércitos. E aí então chegamos na parte que a gente queria ver. E que o texto cria toda essa expectativa de mais de 30 versículos, e agora ele trata disso em 2 versículos, meus irmãos. Porque lembram lá do início? Ele já havia prometido que ia cair. De onde é que veio a sua esperança? Você achou que não ia? Caiu! Olha aí, versículo 20. Gritou, pois, o povo, e os sacerdotes trocaram as trombetas, e tendo ouvido aquele sonido de trombetas, levantaram um grande grito, ruíram as muralhas, e o povo subiu à cidade, cada qual em frente de si, e a tomaram. O 21 nós já lemos, meus irmãos. Ele trata em 2 versículos sobre isso e volta para o que importa. Versículo 22. Então disse Josué aos 2 homens que espiaram a terra, vão lá, na casa daquela mulher, tira ela de lá, tudo quanto ela tiver, como lhe juraste, porque o Senhor é fiel para cumprir com tudo aquilo que promete. Então jovens, os espias, tiraram Raabe, seu pai, e sua mãe, e seus irmãos, e tudo quanto tinha. Tiraram também toda a sua parentela, e o acamparam fora do arraial de Israel. Porém a cidade, e tudo quanto havia nela, queimaram. Então somente a prata, o ouro, e os utensílios de bronze e de ferro deram para o tesouro da casa do Senhor. Versículo 25. Mas Josué conservou com vida a prostituta Raabe, a casa de seu pai e tudo quanto tinha. E habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué enviara espiar Jericó. É tão incrível isso para mim, que o texto que nós lemos sobre a queda do muro de Jericó fala mais sobre Raabe do que sobre a queda do muro de Jericó. Vocês entenderam como esse texto ele vai fazendo um paralelismo de um autor, é um poema narrativo assim, é muito belo, porque ele fala, vai lá e salva ela, mas a cidade queima, mas vai lá e salva. E esse texto todo o tempo ele quer fazer essa distinção entre salvação e condenação. E já caminhando para o fim, naquele tempo Josué fez o povo jurar e dizer, maldito seja diante do Senhor qualquer homem que levantar e reedificar essa cidade de Jericó. Com a perda, do seu primogênito lhe porá os fundamentos e a custas do mais novo as portas. Meus irmãos, Jericó representava muito mais do que uma cidade. Jericó representava uma cultura que queria ser autônoma diante de Deus. Mas existe um reino e uma terra prometida, e nessa terra prometida, o Senhor dos Exércitos é o Senhor. Aquela cultura, aquele mal, aquelas práticas que haviam sido destruídas, não deveriam jamais voltar. Meus irmãos, esse texto é tão maravilhoso. Os irmãos estão entendendo do que a gente está falando? Quando o povo sai lá do Egito, e por que a gente voltou lá? E Deus abre o mar vermelho. Aquilo fala sobre a libertação da escravidão do pecado. Fala sobre a obra de Jesus. Depois ele fala sobre um período de aperfeiçoamento que as pessoas deveriam passar.
À luz da obra de Cristo, reconhecendo que o Senhor é o Senhor. A gente fala na teologia reformada sobre o já e o ainda não, né? E Gilgal, essa visão perfeita, eles já estavam na terra prometida, mas ainda havia um pecado a ser derrotado. Meus irmãos, hoje nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado. O pecado não te aprisiona mais. Lembra-se disso, meu irmão. Você pode hoje, pelo poder do Senhor, enfrentar o pecado que marca a sua existência e falar: filho de Davi, tem misericórdia de mim, purifica a minha vida. Nós ainda lutamos contra o pecado, mas essa profecia de Josué 26 diz que um dia o pecado será completamente derrotado e não mais poderá ser construído. E aquele rei, que nós sabemos quem é, aqui falando do rei das trevas, que porventura ainda acha que é possível reconstruir os muros de Jericó, será derrotado e a sua descendência também. Nós sabemos que o mal um dia terá sua condenação eterna. Isso de fato se cumpre em 1 Reis 16, porque aparece um tal de Riel tentando reconstruir, tentando falar: não, vamos invadir essa terra. E ele é para sempre derrotado. E o último versículo, meus irmãos. Assim era o Senhor com Josué e corria toda a sua fama por toda a terra. Tenho 2 minutos, meus irmãos. Me permitam trazer 5 conclusões que esse texto nos traz e que nós não podemos sair daqui sem elas. A primeira é que nós temos que reconhecer quem de fato Deus é. Quando a gente volta lá no capítulo 5, no versículo 13, naquela resposta de Deus: não sou nem de vocês e nem dos inimigos, eu sou o Senhor. Isso nos traz alertas graves. Tem muito crente, presta atenção, tem muito crente doido, achando e confiando num poder que jaz nesse título: eu sou do Senhor, então eu posso fazer o que eu quiser. Deus vai à frente quebrando cadeias, e aí sai fazendo coisas que o Senhor não mandou, que o Senhor não prometeu. Porque fala: o Senhor é conosco, Ele vai à minha frente. Vai nada. Vai nada. Vai nada. Você quer saber do que eu estou falando? Lê o capítulo 7. Confia por um só dia no poder das suas próprias mãos. Confia por um só dia no poder da sua própria santidade, na sua sabedoria. Não, mas eu sou crente velho, eu nem preciso ler mais a Bíblia, pastor. Eu já li, com todo respeito, na minha infância eu lia todo ano uma vez, pois hoje eu não leio mais. Essa é uma palavra para crente velho. Se você não estiver totalmente debaixo da lei do Senhor, confiando no poder do Senhor, Ele não vai à sua frente. Ele não é um servo que te segue. Ele é o Senhor dos exércitos e que deve ser seguido. Meus irmãos, o capítulo 7 é bravo em dizer isso, porque é tão perto. Mas por um momento eles são tomados por o muro caiu, matamos um rei. E eles são humilhados diante de Ai. Vocês sabem disso. Não sei se está dentro do planejamento litúrgico das próximas pregações, mas se não tiver, lê o capítulo 7 para você ver o que acontece quando nós cristãos nos ensoberbecemos. Quando as nossas orações são: eu profetizo, Senhor, que o Senhor vai me dar esse casamento, vai me dar essa bênção. Ele pode até dar, mas tu vai ver o que vai acontecer. O Senhor não tem um compromisso com as vontades rebeldes do nosso coração. Ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele é o Senhor dos exércitos. E por isso, temos que conhecer a sua palavra para obedecê-la. Josué ouviu os ensinamentos do Senhor e repetiu exatamente o que ele deveria fazer. Cristãos, conheçam a palavra do Senhor e a obedeçam. É muito comum, e o pastor sabe disso, e às vezes dói o nosso coração, de encontrar casamentos ruindo e coisas assim, e você, principalmente entre os jovens, e perguntar: como é que é a sua vida devocional dentro de casa?
como é que é a sua leitura bíblica? E eles falam, que isso, pastor? Faço isso não. Nós vamos para o culto no domingo. Ou ver cristãos falando para o pastor, pastor, eu não sei mais o que fazer. E aí, às vezes, o pastor se pergunta, você tem orado por isso? Não. Meu coração está amargurado demais. Meus irmãos, nós precisamos conhecer a palavra de Deus para obedecê-la. E então nós precisamos obedecê-la. Fé vem pelo ouvir e conhecer a palavra de Deus. E ela demanda de nós obediência. Porque aquele que ouve e pratica é semelhante ao homem, que firma a sua casa sobre uma rocha. Virá tempestade, virão os ventos, e ela não será abalada. Pode ser, meus irmãos, não estou dizendo e não estou generalizando, pode ser que você esteja sim, numa postura de humildade e fidelidade diante de Deus em oração, e que a vida não seja fácil, não esteja... É possível, esse mundo jaz no pecado. Existem batalhas que precisam ser travadas e algumas são extremamente dolorosas, meus irmãos. Não estou dizendo isso, mas é possível sim que você esteja falhando em conhecer a vontade de Deus. Como é que aquele povo ia saber que era para fazer exatamente aquilo se não tivessem ouvido a palavra de Deus? E, meus irmãos, não sejam ingênuos. Porque você pode pensar, claro, se aparece um varão com uma espada diante de mim, eu vou ouvir. Mas se você souber que o Senhor, Criador dos céus e da terra, escreveu, para não ter dúvida qual é toda a sua boa, perfeita e agradável vontade, você estaria desesperadamente disposto a ler esse livro e essas palavras e viver segundo ela. E se você não pensava dessa forma, me desculpe, mas agora você deve, porque a palavra do Senhor está diante de você. Nós devemos conhecê-la e nós devemos obedecê-la, meus irmãos. É muito sério isso. E como disse, nós temos poderosos inimigos na jornada rumo à vida eterna. Meus irmãos, santificação não tem a ver com, não está relacionada à salvação. Salvação está relacionada a crer em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador, como necessário para a nossa reconciliação com Deus. Salvação é apenas isso. Entenda. Mas nós vamos sofrer e nós precisamos aperfeiçoar o nosso coração até chegarmos à estatura de varão perfeito. E nessa nossa vida nós precisamos lidar com o pecado. Nós já falamos sobre isso, mas eu preciso reforçar isso. O texto de hoje traz ao seu coração que Jericó da sua vida precisa ser destruída. Não dá para ser crente e ser mentiroso. Não dá para ser crente, mas ser perverso. Não dá para habitar na terra prometida enquanto as portas ainda existe uma cidade murada e com muros fortes. Ela precisa ser destruída. Não dá para cristão tolerar o próprio pecado do coração. Porque a gente tende a olhar para Jericó como apenas esse mundo. E de fato, simboliza esse mundo. Mas existe uma Jericó no seu e no meu coração que precisa vir por terra. E talvez, meus irmãos, você já tenha tentado de tudo para vencer pecados escravizadores. Você já tenha tentado de tudo para mudar a forma como você reage em diversas situações, usado metodologias. E às vezes parece que só obedecer, só orar, fazer o que Deus quer, às vezes parece tão pouco, né? Ou parece doido. Ou parece longo. 7 dias, 7 voltas. Mas, meus irmãos, nós devemos perseverar em observar a lei do Senhor e Ele trará a queda dos muros. Nós lemos em Hebreus capítulo 11. Não foi, olha só que engraçado, não foi o grito que derrubou os muros. Não foi caminhar 7 dias, 7 vezes ao redor do muro. Foi a fé. Não foi só porque eles obedeceram, mas foi porque eles obedeceram crendo. Porque eles tinham a plena convicção de que Deus faria isso. E por esse motivo, meus irmãos, creia no que Deus pode fazer pela sua vida. Creia
E obedeça no que Deus pode fazer pelo seu familiar, pelo seu coração, pela sua cultura. Creia no poder do Senhor. Para que então todas as vitórias e toda a honra seja dada a Deus. Às vezes Deus está segurando em te atender. Se Ele te atender agora, talvez você esteja crendo muito mais no seu poder de obedecer do que na fé em Deus de que Ele vai cumprir. Isso está mais explicado no livro de Tiago, no capítulo 1. Ele fala sobre isso. E às vezes Deus te leva a uma situação em que somente Deus pode resolver a sua situação. E quando você reconhece isso, Ele age. Por isso, toda a glória, quando vier a salvação daquele familiar por quanto você orou, não pense, foi as palavras que eu disse, ou foi a obediência do meu coração. Que você diga, foi porque o Senhor é fiel e cumpriu a sua palavra. Esse texto não é sobre destruição de uma cidade. Esse texto é sobre salvação e sobre esperança. É sobre crer que toda a maldade que nós enfrentamos hoje, todas as lutas que você possa enfrentar hoje foram enfrentadas também pelo Filho de Deus. E Ele venceu a morte. Jericó foi destruída. E o povo habitou na terra prometida, meus irmãos. É em Jesus que você deve depositar toda a sua confiança. Esse texto é sobre descansar. Não é sobre olhar os grandes muros que cercam os problemas da sua vida e quão intransponíveis eles são. Eu me emociono, e me perdoe por isso, mas eu lembro que eu já tive meu filho numa UTI por 40 dias. A Sara, mulheres são mais fortes, homem não aguenta uma gripe, vocês sabem. E o Thomas estava muito mal. E é natural que o nosso coração se lance nos pés da medicina. E fala, por que a gente pode fazer? E aí ele começa a tomar um antibiótico. E aí ele começa a piorar, e eu lembro de um dia de ir para o carro e eu só queria chorar. E você não pode chorar na frente da esposa, né, pastor? Porque você tem que parecer forte. Não, Deus é bom. Vai dar tudo certo. Vai nada, meu coração estava em pedaços. E aí eu fui para o meu carro orar e chorar. E eu falava, Senhor, foi muito difícil, está sendo difícil. Mas eu entendi agora. Se o Senhor quiser, Ele viverá. Não vai ser remédio. Os remédios vão ser ferramenta na mão de Deus. Não é obediência. A obediência é ferramenta na mão de Deus. Eu não vou dizer para o mundo que ele foi curado pelos médicos. Ele foi curado pelo Senhor. E meu filho hoje dá trabalho. Não, está vivo. Está bem. E Deus já não está aqui, está com a avó na roça agora. Meus irmãos, um dia, quando vier a vitória, os muros das suas batalhas caírem, lembre-se que tudo veio pelo Senhor. Essa é uma mensagem de esperança. E meu desejo para o seu coração é que o Senhor reforce essa esperança no seu e no meu coração nessa manhã. Louvado seja o Senhor.